Agora são 8h23. Bora fazer contato com a nossa reportagem no Rio de Janeiro. O Cristiano Pinho já está com a gente para tratar de alguns assuntos, entre esses assuntos, primeira dose da vacina da Pfizer, aplicada no Rio, né, Pinho? Bom dia. Isso, Sheila. Bom dia para você também. Bom dia a todos. A primeira dose que foi aplicada em um homem de 55 anos há mais ou menos 1h30 das 46.800 doses que a capital fluminense recebeu e começou a aplicar hoje por uma recomendação do Ministério da Saúde. Todo esse lote entregue para o governo do estado foi destinado para a capital, que tem mais pessoas, mais habitantes e também tem uma necessidade de adiantar o seu calendário de imunização, até por ser ali um polo aqui do estado, principal cidade, e receber a todo momento moradores de municípios vizinhos também. Então, por essa recomendação, o estado destinou todo o lote para a capital fluminense, que está fazendo essa aplicação hoje seguindo o calendário. Então, por exemplo, a gente tem a vacinação de homens e mulheres de 55 anos que tenham comorbidades, alguma deficiência permanente ou que façam parte de alguma categoria como limpeza urbana, os rodoviários, os profissionais de educação, entre outros. A expectativa é que esse lote dure aí ao longo dessa semana para ser mais uma opção de vacinação, além da AstraZeneca, uma vez que a Coronavac está sendo utilizada somente para a aplicação da segunda dose. Pinho, vamos aqui falar um pouquinho mais sobre a investigação do caso do menino Henri. Ontem a gente falou sobre as cartas elaboradas e enviadas pela Monique. A polícia continuou na posição de não ouvi-la novamente, de não colher um novo depoimento da Monique, a mãe do menino. E agora investigações encerradas, concluídas, Pinho? Isso, inquérito encerrado, entregue ontem ao Ministério Público do Rio, que deve se manifestar até o fim da semana, apresentando a denúncia à Justiça Fluminense. A Polícia Civil concluiu a investigação sobre a morte do Henri, indiciando, como a gente já previa, o vereador Jairinho, o padrasto da criança, por homicídio duplamente qualificado por emprego de tortura e sem dar chances de defesa à vítima. No caso da Monique, ao que parece, vai ter uma entrevista coletiva às 11 horas da manhã de hoje para elucidar um pouco melhor a finalização dessa investigação, mas no caso da Monique, que é a mãe do Henri, ela seria indiciada por tortura e não mais homicídio qualificado, como a Polícia Civil chegou a dizer em entrevistas até em um primeiro momento. Mas na entrevista coletiva isso vai ficar mais claro, e lembrando também que o Ministério Público, apesar do indiciamento da Polícia Civil, pode entender de forma diferente e apresentar tanto uma denúncia mais branda como também uma mais punitiva ali para Monique, só que a gente até vem falando sobre isso, como o MP está acompanhando de perto o inquérito do caso Henri desde o início, a tendência é que mantenha a mesma linha da Polícia Civil e, como você bem destacou, Sheila, inquérito concluído sem que o novo depoimento da Monique fosse colhido, um pleito da defesa da própria mãe do Henri, que dizia que tinha verdades a contar, que omitiu informações importantes e chegou a mentir à Polícia Civil porque estava sendo manipulada pelo Jairinho, pelo antigo advogado do casal, mas os investigadores descartaram esse depoimento porque consideram que tiveram provas suficientes ao longo do inquérito de que a Monique não tem mais nada a acrescentar e que estava de conluio com o Jairinho tentando omitir o que realmente tinha acontecido com o Henri e que a própria Monique manipulou funcionários ali da casa que trabalhavam no apartamento do casal para que eles não falassem a verdade sobre a morte do menino. E no mesmo dia em que a polícia concluiu esse inquérito da morte do Henri, a justiça tornou o Jairinho réu pela tortura de uma criança de 4 anos em um relacionamento que ele teve com uma ex-namorada entre 2011 e 2012. Foi um inquérito finalizado bem rápido pela Polícia Civil. No mesmo dia, o Ministério Público apresentou denúncia por tortura e agora a Justiça aceitou essa denúncia. O Jairinho é réu nesse processo envolvendo aí a tortura contra a filha de uma ex-namorada que na época tinha 4 anos de idade. Ainda há uma outra investigação da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima aqui do Rio, apurando também a tortura contra o filho de uma outra ex-namorada, que na época das agressões tinha 2 anos de idade. É o que corrobora com aquilo que a gente sempre falou, do perfil que a polícia conseguiu identificar do Jairinho sendo uma pessoa agressiva e inclinada já a fazer esse tipo de maldade, de tortura com crianças, principalmente nessa faixa etária, aí mais ou menos 5 anos de idade ou até menos. Pinho, ontem a gente teve informação bem rápido, né? Agora, o nosso tempo está bem curto. Paulo Gustavo, ontem a gente teve aqui a atualização de que o estado de saúde dele piorou.
Exatamente, Carlos. O estado de saúde dele piorou, o que até surpreendeu a equipe médica, porque no domingo à tarde, os médicos reduziram a quantidade de sedativos e o Paulo Gustavo chegou a acordar e a interagir com os médicos, com o marido dele, o Thales Britas, que faz esse acompanhamento de perto desde a internação no dia 13 de março, porque tem autorização para isso, também é médico. O Paulo Gustavo chegou a reagir ali a alguns estímulos, a despertar mesmo e interagir com as pessoas que estavam ali ao redor, claro, com as suas limitações. Só que subitamente, na noite do mesmo dia, no domingo, ele apresentou piora, teve um problema no pulmão, uma abertura de espaço entre o pulmão e as veias que acabou causando uma embolia gasosa. Isso danificou ali bastante o organismo do Paulo Gustavo. Os médicos fizeram o possível para estabilizar a situação dele, não descartam uma intervenção cirúrgica, só que é algo muito arriscado. Então a equipe está com toda a cautela, vendo qual deve ser o próximo passo a ser tomado. O fato é que, infelizmente, o boletim médico divulgado ontem finaliza as suas informações dizendo que o estado é extremamente grave. Então, a família, os médicos reforçam o pedido para que os fãs continuem torcendo pelo Paulo Gustavo, porque realmente, desde que ele foi internado no dia 13 de março, hoje é um dos piores momentos que ele vem enfrentando. Puxa. Esses boletins são diários ou só quando há novidades no estado de saúde do Paulo Gustavo, Pinho? Não são diários, Megali, eles não acompanham um padrão, mas geralmente saem entre 3 e 4 dias ali de intervalo. Não necessariamente tem que ter uma novidade, é a forma como o hospital tem divulgado as informações, em acordo também com o que foi solicitado pela família do humorista. Tá, Valeu. devido à gravidade divulgada ali, não será surpresa se tivermos alguma atualização hoje ou amanhã. Obrigado, Pinho. Um abraço.